Filha de assentada, nasci e me criei no campo. Eu me chamo Luana e estou cursando o terceiro ano do curso de enfermagem com ênfase em saúde pública, no campus de Foz do Iguaçu. Este é um curso que foi feito em parceria da UnoOeste com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, esse é um curso que foi criado para pessoas que residem em áreas rurais e que fazem parte de movimentos sociais de luta pelo acesso à terra, dentre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o qual faço parte. Eu sou bolsista no programa PIBIC, financiado pela Fundação Araucária, e junto comigo tenho como autora e orientadora a professora doutora Alessandra Rosa Carijo. Então, aqui na introdução, a gente traz um pouco do que a literatura nos fornece acerca dessa temática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aborto ele é caracterizado pela interrupção da gravidez, seja de forma espontânea ou induzida, com o feto pesando pelo menos 500 gramas. Ele pode ocorrer de forma segura ou insegura. Quando da forma insegura, vai envolver a introdução de objetos no útero ou o uso de chás, medicamentos e drogas. No Brasil, o aborto não é punido em três situações: quando há risco de vida para a gestante, quando a gravidez é resultante de estupro e em casos de feto anencefalo. É importante destacar também que, na maioria dos países, as áreas rurais enfrentam dificuldades com transporte e comunicação, desigualdade de financiamento à saúde, além de escassez e distribuição desigual de profissionais de saúde. Por isso, é importante abordar aspectos como a acessibilidade e a desinformação. Precisamos considerar que nem sempre as mulheres elas vão conhecer seus direitos em casos de gravidez resultante de estupro, ou vão ter clareza de como se caracteriza o estupro. Além disso, são poucos os hospitais que possuem suporte para a realização do aborto. No estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o estado no qual eu resido, existe apenas um hospital que realiza o procedimento pelo SUS, e ele não está localizado na área rural, ele está localizado na capital, bem distante das áreas rurais, então. Uma outra problemática é que, ao procurar o OBS, as mulheres podem se deparar com profissionais que não vão comunicar a paciente sobre seus direitos, ou por não terem conhecimento sobre os direitos legais do aborto, ou porque são profissionais que simplesmente são contra a legalização. Um dado que é bem significativo e que é importante de ser trazido aqui é que 42% das mulheres vítimas de violência sexual sofrem violência no ambiente doméstico. Dentre os fatores agravantes, temos também a religião, o patriarcado e o racismo. E apesar de todo o debate, todo o avanço, o aborto ainda é um tabu e não é tratado como uma questão de saúde pública. Por fim, então, partindo dos elementos citados, é possível compreender que o aborto é sim um assunto de saúde pública e precisa ser tratado como tal. Diante dessa conjuntura, a pesquisa buscou responder o seguinte questionamento: qual a percepção das mulheres camponesas acerca do estupro e do direito ao aborto legal? Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo geral analisar qual a percepção das mulheres do assentamento Itamaraty acerca do estupro e do direito ao aborto, e como objetivos específicos, realizar o levantamento e analisar os marcadores sociais das mulheres entrevistadas, como raça, orientação sexual, situação econômica, idade, religião e nível educacional, bem como avaliar qual o conhecimento das mulheres em relação ao aborto legal. Essa é uma pesquisa de abordagem qual e quant, que foi realizada a partir de um questionário semi-estruturado, que foi dividido em duas partes. No primeiro, a gente buscou saber um pouco mais sobre a caracterização do grupo estudado, e depois foi realizada uma entrevista com base em um roteiro semi-estruturado para direcionamento, mas com flexibilidade para as particularidades de cada entrevistada. O trabalho foi realizado com 20 mulheres, onde os critérios de inclusão eram ter entre 18 e 60 anos, ser residente do assentamento Itamaraty e fazer parte do MST. O convite para participar da pesquisa se sucedeu por meio de visitas às residências dessas mulheres e através de indicação, seguindo a metodologia Bola de Neve. Devemos considerar que a violência sexual e o aborto legal são assuntos estigmatizados e que devem ser debatidos partindo de um olhar holístico. Por isso, além das entrevistas, mostrou-se importante analisar o perfil sociodemográfico das entrevistadas. A pesquisa revelou que mais da metade delas são católicas, um cenário que é bem próximo à conjuntura nacional. Um outro dado referente ao perfil sociodemográfico que é importante ser analisado diz respeito à questão racial, cuja pesquisa revela uma predominância em 36% de mulheres pretas. Entretanto, é preciso considerar que várias mulheres pretas se auto-identificam como pardas e que existem diversos fatores que levam a esta problemática. Dentre eles,
encontra-se a negritude, um termo que costumava ser relacionado à inferioridade e à primitividade. Neste mesmo viés, observa-se no Brasil a cultura do embranquecimento, onde é evidente o incentivo à mudança de visual, como o alisamento dos cabelos, por exemplo. Trata-se, então, de fatores socioculturais que são internalizados na sociedade e que vão influenciar diretamente na identidade pessoal de cada sujeito da pesquisa. Referente à ocupação, é importante argumentar sobre a dupla jornada de trabalho. É de praxis relacionar o sujeito feminino ao papel do cuidado com os afazeres domésticos e com a família. Para o campo, isso não é diferente. E quando falamos de mulheres que trabalham fora de casa, a jornada de trabalho pode chegar a ser tripla, visto que, para além das tarefas domésticas e da agricultura familiar, elas acabam exercendo alguma outra função dentro da comunidade. Agrega-se ainda a essa pesquisa dados referentes à escolaridade das entrevistadas, onde pelo menos 70% delas possuem ensino médio completo. Com relação ao questionário semi-estruturado, a primeira pergunta foi relacionada ao entendimento das mulheres sobre violência sexual. Ao analisar as respostas, foi perceptível o baixo conhecimento do que é violência sexual e como ela se caracteriza por uma boa parte das mulheres. Em suas colocações, evidenciou-se que as mesmas não entendem a violência como algo que vai além das dimensões físicas. Cerca de 70% delas relataram ter passado por algum tipo de constrangimento envolvendo gestos ou palavras de natureza sexual, o que se configura como violência, mas apenas 56% das entrevistadas disseram ter sido vítimas de violência sexual. Uma das interlocutoras relatou ter sido vítima de violência sexual durante uma viagem, e em sua fala foi perceptível o constrangimento e o medo. Além disso, a maioria das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido violência durante a infância e que não procuraram ajuda porque no momento não sabiam o que estava acontecendo. Quando perguntada em relação ao conhecimento dos direitos garantidos em lei às mulheres vítimas de violência, em torno de 55% delas relataram ter um bom conhecimento dos direitos e aproximadamente 28% conhecem parcialmente. Somente cerca de 17% referiram ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Sabemos que a violência sexual é um tema polêmico e que precisa ser mais abordado. O abortamento não é diferente, e além de ser polêmico, é de difícil abordagem, ainda menos debatido e com maior dificuldade de levantamento de dados, em razão do medo envolvido, dado a ilegalidade. A presente pesquisa encontrou um índice de 20% de abortos realizados, sendo 80% desses de forma espontânea. Destaca-se ainda que todas as mulheres que sofreram aborto relataram ter sofrido anteriormente violência por uma pessoa próxima. E 50% das mulheres que sofreram aborto são pretas, o que se mostra um índice bem alto, já que apenas 36% das entrevistadas se declararam pretas. A vivência do abortamento traz consequências físicas, como, por exemplo, a hemorragia, mas também traz consequências psicológicas e emocionais, como os sentimentos negativos e a incerteza. Desses sentimentos, o estigma e o medo é o que mais intensamente atinge as mulheres, visto que pode permanecer por uma vida toda. Falar sobre esses sentimentos não foi uma tarefa fácil para as mulheres. Em suas falas foi muito frequente sentimentos como medo, impotência e o constrangimento. Destacamos ainda que a maioria das mulheres não procuraram ajuda profissional. Mas como que foi para as poucas que procuraram, né? Para uma das entrevistadas, vítima de estupro, a experiência foi constrangedora. As perguntas eram invasivas e ela destaca que quem as faziam eram homens. Então, para ela, recordar de toda a violência é muito difícil. A pesquisa revelou um elevado índice de vítimas de aborto inseguro e violência sexual, e um acesso limitado a informações sobre os direitos sexuais e reprodutivos, bem como um entendimento limitado de como se caracteriza o estupro. Tudo isso impacta negativamente na saúde mental das vítimas. Esses são direitos que são básicos e são fundamentais, e que dizem respeito à dignidade dessas mulheres que se encontram em vulnerabilidade, e por isso é necessário que o tema aborto seja compreendido como uma problemática de saúde pública, e não só se estude formas de legalizá-lo, mas de torná-lo acessível para todas as mulheres de todas as camadas sociais, a partir da implementação de políticas públicas que garantam o acesso ao aborto seguro. Agradecemos então à UniOeste por apoiar a seção de estudantes na pesquisa científica e também à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.
financeiro por meio da bolsa de pesquisa.